Assunto, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros, a Selic, 13,75% ao ano. Já nos Estados Unidos, o Federal Reserve elevou os juros em 0,25 ponto percentual. Para entender os impactos justamente do mercado financeiro, vamos conversar agora com o especialista em investimentos e sócio da Quantset, o Leandro Petrocas. Leandro, nós falávamos até recentemente, havia uma grande expectativa dessa super quarta-feira e, de fato, tivemos aí a lógica, né? 0,25 nos Estados Unidos, a manutenção aqui e, é claro, muito barulho também em relação ao governo aí nessa postura do Banco Central. Prazer tê-lo conosco novamente. Bom dia, Marcelo, bom dia, Shelby, a todos da Jovem Pan, prazer falar com vocês. Então, quer dizer, prevaleceu essa lógica, aquilo que o mercado imaginava? As apostas mostravam realmente os investidores internacionais apostando, né, acreditando numa alta de 0,25 do Fed, algo que se concretizou, e a manutenção da taxa Selic em 13,75 ao ano. O que chamou um pouquinho a atenção foi justamente o comunicado do Banco Central, né, após a reunião do Copom, dizendo que há expectativa de manutenção, quem sabe está até no radar eventuais aumentos da taxa Selic, justamente para trazer a inflação para a meta, né? Então, isso naturalmente incomodou um pouquinho o governo, né? Alguns membros do governo foram às redes sociais, de certa forma, atacar essa decisão. Isso aumenta, né, o clima de instabilidade aí entre os poderes, entre as demais forças que atuam aqui dentro do governo brasileiro. Leandro, agora a pergunta do nosso comentarista Diogo Schelp. Leandro, bom dia. Justamente sobre essa questão política, o impacto político das críticas que o governo vem fazendo ao Copom e ao Banco Central, não é? Porque a gente vê que isso não levou o Banco Central a mudar os seus parâmetros para estabelecimento da taxa básica de juros. E aí eu queria saber de você, de que forma uma situação como essa, em que você tem um Banco Central independente, que mantém os seus parâmetros para estabelecer a taxa básica de juros, e de outro, um governo que critica, né, e faz ataques diretos, inclusive à independência, a possibilidade de reverter essa independência do Banco Central, de que forma isso impacta no mercado e justamente digamos assim, na calibragem dos juros a longo prazo, por exemplo? Perfeito, eu entendo que a independência do Banco Central foi uma conquista, que são decisões únicas e exclusivamente técnicas, não baseadas em forças ou ceder a pressões políticas, algo que já aconteceu no passado e os resultados obtidos não foram dos mais favoráveis. Muitas vezes você baixar a taxa de juros à força, isso tem um efeito. Isso provavelmente vai trazer inflação, vai trazer desconfiança dos investidores e aí a economia real acaba sentindo também, ou seja, espera-se que o resultado seja A, no fim das contas o resultado é B. Na atual situação, no meu entendimento, precisamos aliviar as tensões, até parafraseando aqui o Lira se referindo ao Senado, mas não tem como um órgão tão importante, com uma economia tão fragilizada, inflação fora da meta, taxa de juros elevada, câmbio elevado, não tem como continuar dessa forma sem que haja uma união de esforços em prol do desenvolvimento econômico do país sob várias vertentes. Senão, os resultados podem ser bem complicados, bem catastróficos, eu diria. E o Banco Central, claro, ele deixou claro aí a sua sinalização que não houve reclamação até na véspera da reunião, durante a reunião, e ele se manteve mesmo naquilo com a sua convicção, né? As pessoas que fazem parte do Comitê de Política Monetária. Mas agora eu fico imaginando da responsabilidade, então, desse arcabouço fiscal que foi adiado, fica também aquela expectativa, por que foi adiado, se é tão bom, se todo mundo ia gostar? Isso que passa a ser agora, ser decisivo de fato aí, dentro de uma mudança de postura que agora o mercado vai saber se o governo está disposto a fazer ou não. Exatamente. Somente o fato disso ser adiado, porque o próprio presidente Lula dizia que traria ao público antes da sua viagem à China, isso já foi postergado, então naturalmente isso gera mais incerteza. Sem dúvida alguma que o fiscal é o grande ponto, que isso pode reverberar no monetário, né? Então o próprio Banco Central, via o seu comunicado, cita a necessidade de você
trazer um fiscal mais robusto para que ele traga esse balanço de riscos nas suas próximas tomadas de decisão. Agora, se não vem nada público e nesse ambiente de incerteza, naturalmente o mercado começa a já fazer conta, né? A gente vê hoje o câmbio, o dólar subindo contra o real, as taxas de juros negociadas em mercado, né? Os juros de bolsa também subindo, estressando, ou seja, há sim um grande clima de incerteza e por que não dizer, de cautela do mercado, vendendo bolsa, comprando dólar e comprando taxa de juros no mercado. Diogo Schelp. Pois bem, a impressão que se tem é que o governo atribui tão somente a questão dos juros à economia deslanchar ou não, não é? Além da questão da apresentação dessas novas regras fiscais, quais são as outras lições de casa que o governo deveria estar fazendo para impulsionar a economia? Aqui é um conjunto de medidas, né? A gente fala-se em reforma tributária, fala-se em reforma trabalhista, fala-se em reforma administrativa, mas enquanto o governo não sinalizar um comprometimento de controlar os gastos, trazer uma proposta de fiscal mais robusta, naturalmente fica difícil de se imaginar quais seriam os caminhos mais corretos, né? Naturalmente, um Estado enxuto que interfere menos na economia real, que propicia um bom ambiente de negócios, é um bom caminho para se gerar empregos e efetivamente a economia deslanchar. Hoje você é um investidor, dado todo esse cenário de risco e conseguindo rentabilizar o seu capital a 13,75, 14 ao ano via renda fixa, fica difícil, né? O investidor que quer tomar risco fala assim, poxa, nesse ambiente eu não vou tomar risco. Então, as medidas, respondendo propriamente a sua pergunta, precisam endereçar para um Estado mais enxuto, para um Estado que faça um melhor uso do dinheiro público e também faça a sua lição de casa no sentido de controlar os gastos, senão o ambiente de negócios propriamente fica bastante difícil, bastante conturbado, o que tende a ser ruim para toda a nação. E o cenário não é bom, né, Leandro? Porque você acompanhou, evidentemente, estava esperando para entrar conosco no ar, acompanhou o discurso do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. Então, também o ambiente político não está longe de uma calmaria e um acordo, um consenso, né? Exatamente, bem diferente daquilo que a gente viu no governo Lula I, né? Ou seja, um governo articulado, conversando com todas as esferas administrativas da União, enfim, um ambiente de instabilidade naturalmente não ajuda em nenhum aspecto. Então você tem as casas, né, o Senado e a Câmara, de certa forma, com algum atrito, você tem o Executivo atacando o Banco Central, né, a presidente do PT foi numa rede social atacar de certa forma bem contundente, né? O que não só ela, como outros membros do governo e do partido que está no governo atacando o Banco Central. Então você tem uma tempestade perfeita, né, de incerteza no mercado. Isso naturalmente não gera bons frutos para ninguém, né? O caminho me parece que tem que convergir para uma união, para uma conversa, para algum tipo de trato entre os poderes para que se possa avançar em medidas pró-Brasil. Leandro Petrocas conversou conosco, especialista em investimentos, sócio da Quantizet. Leandro, obrigado pela sua participação. Até a próxima. Obrigado e bom dia a todos. Muito bom dia. Vamos dar